Agradecemos todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se são. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. O tema dessa semana é um tema muito importante, né? Que fala sobre a questão de apostasia e a intercessão. São meios, né, que nós podemos ver que vão impactar diretamente na salvação ou na perdição das pessoas. Então, eu recomendo você acompanhar e também passar para outras pessoas também esse estudo. Êxodo 32, 31, 32, chega um momento, né, que Moisés, né, o povo cometeu erros graves, né, de adoração a falsos deuses, e Moisés teve que interceder. Nesse momento, Moisés foi à presença de Deus e disse essas palavras. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado. Então, foi sincero, mostrou a realidade. Fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Então, ele agiu como alguém que estava intercedendo. A palavra interceder pode ser negociar, né? Tentar fazer uma negociação. E aí diz: ou se não, peço-te que me risque do livro que eu escrevi. Então, Moisés já sabia que existia esse livro, né, que nós depois vamos ver, que é chamado Livro da Vida. Esse livro representa, né, as pessoas que vão fazer parte da salvação. Nós podemos ver que em Apocalipse 3:5 é dito: o que vencer será vestido de vestes brancas. De nenhuma maneira arriscaria o seu nome do livro da vida. Então, aqui, Jesus falando isso. E a pessoa que vencer vai receber vestes brancas. Essas vestes brancas estão relacionadas, né, com o caráter de Jesus, uma nova natureza que nós vamos receber. E nosso nome vai permanecer no livro da vida. E disse: confessarei o seu nome diante de meu Pai. Então, aqui nós sabemos que é Jesus que está falando aqui. Diante dos seus anjos. Então, aqui em Apocalipse 22, 19, diz: se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, né, e a profecia que estava relacionada ao livro do Apocalipse, mas também, se esse princípio serve para o livro do Apocalipse, serve também para os demais livros que Deus revelou aos profetas. Deus tirará a sua parte do livro da Bíblia. Então, a pessoa que se envolver com esse comportamento vai ter uma situação bem crítica. Também da cidade santa, você não vai fazer parte da cidade santa. Das coisas que estão escritas nesse livro. Deus falou que os salvos iam receber. Apocalipse 20, 14, 15 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, aqueles que os nomes não vão fazer parte do livro da vida vão ser mortos, lançados no lago de fogo. E diz que o que é isso aqui é a segunda morte. Essa morte é a morte eterna. Essa morte, todos nós teríamos que morrer se Jesus não tivesse feito um pacto, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, para salvar a humanidade. Então, nós estaríamos todos envolvidos nessa morte, que seria a morte eterna. Aqui diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14, 15. Então, aí nós podemos entender que esse livro é muito importante. Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine, seja, na cidade, né, de Jerusalém celestial. Alguém que cometa abominação e mentira. Olha a mentira aqui no meio da questão. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20, 12 diz: e vi os mortos, os pequenos, os grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. Então, tem livros que são livros de registros, né, que são esses livros aqui. E tem um livro principal, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, os que serão condenados vão ser julgados de acordo com as obras que eles praticaram. Já os salvos vão ser salvos de acordo se seu nome permanece no livro da vida. E como seu nome faz parte do livro da vida? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Como Jesus disse, quem crê, né, lá em Marcos, né, de forma sintetizada, né, Jesus diz aqui, ó, né, e deu para nós um resumo do que nós temos que fazer para nosso nome fazer parte do livro da vida. E disse-lhe: ides por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós estamos tentando fazer isso. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a primeira coisa, você tem que aceitar a salvação.
aceitava a salvação, você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aí Jesus faz isso aqui por mim e por você. Está lá, né? Em João 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós temos o nome de Jesus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos batizados segundo a ordem que ele nos deu, e diz aí, nós vamos ser o quê? Feitos filhos de Deus. Nosso nome passa a fazer parte do livro da vida. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas Jesus diz lá, né, que você tem que vencer. Quem é que vence? Jesus também explica em João 1, né? Em João, não vamos ver lá em Mateus, né? Pegar em Mateus 24, Jesus diz, né? O fim da história da humanidade. E ele diz como é que nós vamos ser salvos. Diz, né, que, aqui, ó, Mateus 24 diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós já estamos nessa fase. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar o quê? Em fazer a vontade de Deus. Em seguir a Jesus até o fim. Esse vai ser salvo. Esse, o nome vai permanecer no livro da vida do poder. Então, e você toma essa decisão, para que seu nome faça parte, né, do livro da vida. E Deus, né, Jesus vai pronunciar seu nome na presença de Deus e dos anjos. Imagina? Que bênção. Mas aqui, voltando para a história, Êxodo 32, de 1 a 3, o que tinha acontecido? Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses. Está lá em Êxodo 32, de 1 a 3. Que vão adiante de nós. Então, chegaram e pressionaram Arão. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei. Então Arão, né, sob pressão, falou essas palavras, né, talvez na tentativa, né, de que as pessoas, né, como ia ter que dar ouro, né, tirar os pendentes das orelhas, não iam fazer isso. Mas olha como é que é a coisa, né? Quando é que é para fazer algo errado, as pessoas fazem facilmente. Diz que então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Às vezes, para a gente dar um dízimo, né, dar uma oferta na igreja para pregar o evangelho, e a dificuldade muito grande. As pessoas dizem que, né, os pastores vão roubar, né, as pessoas vão usar de forma errada. Né? Mas para fazer a coisa errada aqui foi a maior facilidade que teve. Você vê como é a verdade. Né? Temos que estar muito atentos. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, sabe o quê? Satanás faz a gente querer tomar decisões precipitadas, né? Sem dar tempo ao tempo, sem nós orarmos, sem buscarmos a Deus. Né? Provérbios 6, 16, 19 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Então Deus odeia. Alguns, Deus odeia o mal. Alguns, Deus não odeia Deus, Deus odeia sim, Deus odeia o mal. Por isso que o mal vai ser destruído. E aqueles que querem seguir o mal vão ser destruídos. 7 coisas que Deus detesta. Uma delas, olhos altivos, ou seja, a pessoa que se exalta. A língua mentirosa, ó. A pessoa que está se envolvendo, né, de forma, né, planejada, né, sem se preocupar com a mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Quantas pessoas inocentes estão sendo mortas só por falar, só por expressar seu pensamento. Né? Estão sendo alvejadas, né? Baleadas. Coração que traça planos perversos. Né? Pessoas que traçam planos perversos é plano contrário à vontade de Deus. Pés que se apressam para fazer o mal. Então, essas pessoas aqui, ó, que foram pressionar Arão, eles se apressaram para fazer o mal. Quer dar os pingentes de ouro aí, deram rapidinho. A testemunha falsa que espalha as mentiras, imagina. Pessoas no outro julgamento, tá dando falso testemunho. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus detesta. É bom a gente estar lendo sempre essas palavras de Deus para a gente não estar envolvido no meio disso. E diz aqui, Êxodo 32, 4 a 6, né, que Arão, em vez de se manter firme,
se sentiu pressionado demais e se acovardou. Ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro num burril, imagina, e fez dele um bezerro de fundição. Que coisa, que coisa. Às vezes nós... É por isso que Deus diz que os fracos, os mentirosos, né, os covardes, né? Eu me lembro dessa passagem aqui, que é a versão em Apocalipse, né, fala, né, no original, é os covardes. Né? Os covardes não vão estar no reino de Deus. E aqui diz a passagem. Vou pegar aqui, essa versão está dizendo, né? Ficarão fora os cães, né? Em outras versões fala, né? Que é os covardes aqui, e os feiticeiros. Né? Ou seja, a pessoa covarde, ela não vai estar, né, no reino de Deus. Covarde em relação às coisas que Deus revela. Aqueles como Arão aqui, né, que foi fraco para fazer a vontade de Deus. Deus diz que são pessoas covardes. E aí, voltando aqui, diz que ele trabalhou, né, o ouro com burril e fez dele um bezerro de fundição. Imagina, bezerro. Eu me lembro, né, quando eu era mais novo, né, tinha, né, as festas, né, que tinham os bois, né, que ia o jacaré, o boi, né, lá em frente da minha casa, né, o papai fazia um evento, né, vinha um boi, né, esse boi chamado Jaraguá, né, e a gente nem imagina, né? E hoje tem festa, né? Como do boi caprichoso, boi garantido, né? A gente nem imagina que tem a ver com esse boi, né? Aqui, essa adoração ao boi e ao bezerro, esse bezerro aqui. Então são as coisas. E então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Imagina, Arão, meu Deus. Ora que a gente não esteja envolvido numa coisa dessa. E apregoou ainda Arão, né, como sacerdote. Amanhã será festa ao Senhor. Ele disse que seria festa a Deus. Que terrível situação. E no dia seguinte o povo fez o quê? Tá vendo? Pés que se apressam para fazer o mal. O povo madrugou, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, imagina. E o povo assentou-se a comer e beber e depois levantou-se a folgar. Né? Esse folgar aqui são festas, orgias sexuais envolvidas. Esses deuses aqui do Egito, alguns deles têm que ter orgias, festas, né, envolvendo relações sexuais. E aqui diz Êxodo 32, 21, 24, né? Moisés depois volta e pergunta a Arão: que te tem feito esse povo? O que esse povo te fez, Arão? Que sobre ele trouxesse tamanho pecado. Ou seja, Arão estava envolvido. E Arão, né, assim como Adão e Eva, né, depois que Deus apareceu, né, eles aceitaram a Satanás, né? Eles disseram, né? Colocaram uma culpa no outro. Arão diz aqui: então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, né? Arão dizendo aqui que o povo disse para ele: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a esse Moisés. Né? Então, meus irmãos, às vezes acontece coisa na nossa vida que Deus dá tempo ao tempo. Sabe para quê? Para descobrir quem somos nós de fato. Para descobrir se de fato nós vamos permanecer firmes em Deus ou não. E muitas das coisas que estão acontecendo na nossa vida pessoal e também na humanidade, nas nações, nos países, está relacionado com isso. Deus está dando tempo ao tempo para cada pessoa se revelar de fato como é. Hoje nós já sabemos, né, quem são pessoas, né, que são autoritárias, né, que usa e abusa o poder, né, o cargo, né, e aí pode se expandir em qualquer esfera, né, trabalho, né, as pessoas que fazem uso e abuso, né, dos poderes no cargo, né, para oprimir as pessoas. E aqui ele diz: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a Moisés. E esse homem que nos tirou da terra do Egito. E aí, ó, Arão diz: então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Deram-no. Aí olha o que ele diz aqui. Ó, que lástima. Lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. Então, é como se ele só lançou o ouro, né? De repente, o bezerro saiu. Ele não fez nada, né? Sim, né? Às vezes nós não queremos assumir. Rogo a Deus para que nós assumamos nossos erros. Né?
E aqui diz, como eu mostrei, falei isso para vocês, quando existe adoração a falsos deuses, Satanás usa esse bezerro de ouro aqui, né? Tinha o bezerro, né? Apis, boi Apis, né? Que representava o deus Sol, né? E uma bezerra, né? Fêmea, né? Que representava, né? A deusa, né? Mãe. Havia orgias sexuais que aconteciam para dedicar esses deuses. E aqui em Romanos 1, 22, 27, né? Deus revela que Satanás atua dessa forma. Dizendo-se sábios, os homens tornaram-se aqui loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, como aquele bezerro, como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Os quadrúpedes aqui provavelmente está relacionado com o boi, né? Por isso Deus os entregou o quê? A impureza sexual. Às vezes a gente pensa que a nossa escolha sexual não tem nada a ver com adoração, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, né? Com a nossa conexão com Deus, mas tem. Deus não mente. Ele diz aqui, ó, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Então, Satanás atua na mente das pessoas, quando as pessoas estão adorando a ele, para deturpar a identidade sexual das pessoas. Deturpar a identidade sexual das pessoas. Para a degradação dos seus corpos entre si. Ou seja, vão se degradar, destruir. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados. E aí as consequências, uma dessas é essa. Em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, ó, novamente repete, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Que paixões são essas? Aí aqui, a explicação. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Qual é a relação sexual natural da mulher? É ter relação com o homem. Qual é a relação sexual natural do homem? Ter relação com a mulher. É isso que Deus planejou. O homem se une à mulher e os dois se tornam uma só carne. Para o quê? Para outras contrárias à natureza que Deus criou. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Qual é a relação natural com a mulher? A relação que tem homem com mulher. E se inflamaram de paixão uns pelos outros. Tá? Não tem a ver a sua identidade, né, como pessoa, com quem você se relaciona sexualmente. Tem a ver com adoração. Começaram a cometer, aqui diz, atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o mesmo castigo merecido pela sua conversão. Então, um dos sinais do fim é isso que está acontecendo hoje. Está aumentando o número de pessoas, né, deixando as relações naturais, né, que Deus criou e se envolvendo com outras relações contrárias, como diz a Bíblia, à natureza. Isso aqui, você pode ter até, né, gostos, instintos, mas você tem que fazer uma escolha. A quem você deve? Tem que adorar? É a Deus? Então, se você quer adorar a Deus, então tem a maneira. Quer comais, quer bebais, qualquer coisa façais para a honra e glória de Deus. Então, a própria nossa relação também tem a ver com a adoração. Então, aqui, Êxodo 32, 7 a 9 diz, então disse o Senhor a Moisés. Agora a gente voltou, né? Nós estamos aqui uma história que a gente vai e volta, né? Vai e desce, porque teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Então, isso aqui foi no intervalo, né? Aqui a gente mostrou já Moisés conversando com Arão e mostramos também Arão já fazendo os bezerros, né? Então, nesse intervalo, Deus sempre conhece o fim desde o princípio, estava vendo tudo que estava acontecendo. E chegou e disse para Moisés, vai, desce, porque o teu povo, aqui no sentido de povo, né? Porque é a origem genética, né? Teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu tinha lhe ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundação. Deus sabe tudo que nós fazemos. Sabe tudo que as pessoas que querem fazer mal, Deus também sabe o que elas estão fazendo. Não importa. Deus sabe. Deus está acompanhando tudo. E perante eles se inclinaram e ofereceram sacrifícios.
E disseram, então são os teus deuses. Deus dá os detalhes, né? Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra. Disse mais o Senhor Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura serviço, um povo duro de se converter, um povo duro de aceitar a verdade. Nós somos assim. Nós somos assim. E aqui nós vamos ver exemplos. Depois, no futuro, o povo de Israel, né, entrou na terra prometida, entrou em Canaã, e Satanás continuou induzindo o povo para caminhos perversos. Né? Um exemplo aqui é a história de Deus revelando para Ezequiel o que o povo continuava fazendo. Começou lá no deserto, mas estava o povo continuando as mesmas práticas aqui. Vamos ver? E ele me disse, Deus disse, entre e veja as coisas repugnantes e más que esse povo está fazendo. Eu entrei e olhei. Tá? Ezequiel 8, de 9 a 11. Lá eu vi desenhada por todas as paredes todo tipo de criaturas rastejantes, ó, e animais impuros de todos os ídolos da nação de Israel. Eles tinham desenhado na parede. Sabe de onde? Do templo, do santuário de Deus. Na frente deles estavam 70 autoridades. Não eram pessoas comuns, né? Pessoas comuns não podia entrar lá. 70 autoridades da nação de Israel e Jazanias, filho de Safã, estava no meio dele. Deus sabe, né? Em detalhes, quem é que estava. Cada um tinha um incensário. Essas imagens não estavam lá só à toa. Eles tinham um incensário na mão e se elevavam uma nuvem aromática de incenso em adoração. Estava adoração o quê? Adorando imagens de criaturas rastejantes, animais impuros e ídolos. Dentro do santuário, no templo. É difícil mesmo. E Deus continua, de novo disse, você os verá cometer práticas ainda mais repugnantes. Então, adorar a imagem é uma prática repugnante. Deus tem coisa pior. Vamos ver qual é? Então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. E lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Daqui a pouco nós vamos saber quem é esse Tamuz aqui. Né? Então, mulheres estavam sentadas, chorando, né? Chorando. Faz parte da adoração. Faz. Eu já descobri. Quem não sabe ainda vai saber agora. Ezequiel 8, de 15 a 16, diz, e você vê isso, filho do homem? Vai ver coisa pior ainda. Práticas ainda mais repugnantes. Adorar Tamuz também é mais repugnante que animais, né? Mas tem coisa pior. Então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. Eu falei, é dentro do templo. E ali a entrada do templo, entre o pórtico e o altar, vinha 25 homens. Deus sabe até os detalhes, né? Quantos são, quem eram. Com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, se prostrando e adorando o quê? O sol. Meus irmãos, agora eu vou mostrar para vocês aqui o que significa isso. Quem é Tamuz? Tamuz é o Horus do Egito, é o Odin dos povos nórdicos, é o Adonis, né? Povos gregos romanos, é o Osíris, é a chamada semente Zoroastro, é o círculo, é o Suro, é tudo nomes de quem? De Tamuz. Porque Tamuz significa Tam é aperfeiçoar, Muz no fogo, a pessoa é o deus Moloque. Deus fala lá. As pessoas davam esse sacrifício aos filhos, né? Queimavam os filhos. É o Deus, né, que deu origem à cruz. A gente pensa que a cruz foi, né, relacionada com Jesus, não. Relacionada com esse aqui, Horus. Olha o Horus aqui como ele se apresentava. Uma serpente, né, na cabeça, um sol e a serpente, adoração ao sol, adoração à serpente. A águia, né, que chama o quê? O Horus, né? Esse cajado aqui, que depois virou símbolo, né, da sociedade alternativa, né, da nova era. Né? Esse cajado aqui, ó, com essa cara, né, que tem aqui. Né? Então, todos são símbolos que hoje as pessoas usam, nem sabem o que significa. Né? Então, meus irmãos, aí deu origem, né, essa cruz com laço, essa cruz aqui, né, o X, deu origem ao X, deu origem a esse aqui também, ó, que a gente pensa que é cruz, na verdade é um X. E você vê o X espalhado em todo o campo hoje. Né? E aqui, mais detalhes. Né? Quem são esses deuses que as pessoas oravam, né? E adoravam lá no Egito?
Aqui tem Osíris, né? Era chamado Deus da vida após a morte. Olha ele aí com os dois cetros aí, né? De sacerdote e de rei. Né? Aí a mulher dele, Ísis, a deusa mãe, né? Deusa da maternidade. Né? Era a mulher que tinha, né? Ela também era chamada às vezes de Hathor, aqui, ó. Ó a mulher que era o boi fêmea, era essa deusa Hathor aqui, ó. Que tinha o sol, uma serpente e os chifres do boi. E aqui está o Ra, né? Que é o Deus Sol. Deus Sol, Ra, aqui, ó, serpente, né? Também a manifestação do Horus aqui, tá vendo? E aí são manifestações de quem? De Satanás. Amun, Maat, Anubis, né? São animais que Deus falava que as pessoas adoravam naquelas culturas, né? Deusa do fogo, tinha símbolo de animais. Né? Ainda hoje as pessoas seguem essas adorações. Alguns estão fazendo de forma secreta, mas elas estão acontecendo. E o que era adoração ao sol? Se você lê Jeremias 1, 8, nós lemos, né? Ezequiel também 8, 16, 16 também fala. E aqui, ó, no livro Grande Conflito, diz assim: sendo possível, Satanás os impedirá, ou seja, o povo de Deus, de obter preparo para estar em pé naquele dia que Jesus vai voltar. Aqui está o símbolo da adoração ao sol, né? Pessoa com as mãos levantadas em direção ao sol. Cuidado, não nos participemos disso. Satanás vai dispor as coisas de tal maneira a obstruir o caminho. Então, Satanás sabe que nós estamos tentando seguir a Deus. Então, o que ele vai fazer? Vai tentar obstruir o nosso caminho. Vai embaçar Aroás com tesouros terrestres. Alguns vai dar dinheiro, riqueza, poder, né? Mulheres, homens, né? Riqueza para embaraçar, manter você preso. Outro vai fazer levar um fardo pesado, ou seja, seu dinheiro não rende. O que você faz dá errado, né? Problemas acontecem. Né? Eu posso dizer que eu estou no meio disso aqui, carregando fardos. Né? Cansativo. Eu não vou desistir, não. Eu vou seguir até o fim. A fim do que seu coração se sobrecarregue com cuidados dessa vida. Então, Satanás quer que a gente seja mais preocupado em resolver os problemas da vida do que se preparar para o céu. E o dia da prova venha sobre eles como o quê? Como um ladrão. Então, se a gente não se preparar, nós vamos ser pegos. E aqui, ó o símbolo do Deus Sol espalhado em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, aqui em São Paulo. Ó. A comemoração aqui de 119 anos, né? Um obelisco, né? Na praça, né? Lá em São Paulo. Tem outros lugares. Tem também, né? Na Argentina, um grande obelisco. Tem no Vaticano o obelisco original que foi trazido do Egito e botar depois uma cruz em cima. E botar a cruz, né? Porque é a mesma adoração. E botaram um relógio do sol, né? Ou seja, botaram o ponteiro, seria o obelisco e a cruz lá no Vaticano, e um relógio de sol. Tudo relacionado. Diz, adoração a Deus, ao Deus Sol, sempre foi um artifício usado por Lúcifer para levar a humanidade a não adorar o verdadeiro Deus. Afetando também o povo de Israel, que construiu até obeliscos. Né? E a Bíblia diz, chama de colunas, para adoração a Baal. Então, quem é o Baal? É o Deus Sol. Quem é o Deus Sol? Aí nós vimos lá, vários nomes ele tem, né? É Horus, Osíris, né? Apolo, né? Vários nomes, mas é o mesmo Deus. E Deus fala aqui, não façam ídolos, nem imagem, nem coluna sagrada. Quando você vê na palavra colunas sagradas, são esses obeliscos aqui. Para vocês, não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para se curvar diante dela. Então, as colunas são feitas o quê? Com pedra esculpida. Deus mandava fazer o altar dele com pedras que eram pedras normais, pedras sem haver, sem ser tratada, para ser adorado. Eu sou Yahvé, o Deus de vocês. Aqui está o monumento em homenagem a George Washington. Né? Pois eu estou beleza. Quem fez isso aqui? Peguei essa informação. O obelisco é uma antiga invenção egípcia. Os egípcios acreditavam que o espírito do Deus Sol, quem é? Ra, habitava no obelisco. Portanto, essa parte lá de cima é a pirâmide. Você vê que tem pirâmides aí, né? Espalhadas. Eles faziam prece sempre voltada para onde? 3 vezes ao dia, se possível, adoravam e faziam prece do quê? O obelisco.
sempre voltada para onde? Para o Oriente, para onde nasce o sol. O maior obelisco do mundo hoje é o que? O monumento a Washington. Imagina, dedicado a Washington. Quem fez na capital norte-americana? Esse monumento foi criado pelos maçons, em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos. Né? Aqui também, na cidade de Barreiras, se você procurar, você vai encontrar obeliscos. Até em cemitério você vai encontrar. Aqui, Deus fala, meus irmãos, e Deus se ira contra o mal. O mal está espalhado, tá? Ele está, Deus está permitindo, assim como o povo de Israel foi provado, né? Moisés passou 40 dias lá, Deus está permitindo, nós estamos passando um tempo onde as pessoas estão se revelando, mostrando quem são, de fato. Êxodo 32, 25, 28 diz, vendo Moisés que o povo estava despido. Por que o povo estava despido? Despido é sem roupa. Estava envolvido o quê? Com as orgias que eu falei. Né? Porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor? Meus irmãos, vai chegar esse momento também. Em algum momento da história da igreja, Deus vai dar um basta. E vai dizer isso aqui, quem é do Senhor, venha a mim. Vou já explicar quando isso vai acontecer. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Também vai ter um povo de Deus que vai se juntar do lado de Deus. E diz, assim diz o Senhor Deus a Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e a tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão. A coisa estava tão desenfreada, que Deus deu uma ordem, né, de eliminar os insurgentes. Cada um ao seu amigo. Tinha irmão e tinha amigo, tinha. Cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Tem homem envolvido nas orgias. Ainda continua havendo orgias hoje. Em casas que as pessoas se reúnem para orgias. Passam 3 dias, né, envolvidos, né, em orgias. Tomam alucinógenos, né, drogas, né, e aí passam 3 dias, às vezes, ou 4 dias, fazendo as orgias. Êxodo 32, 30, 34 diz, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Então, morreram vários. Vão morrer vários também no futuro. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, esse povo cometeu grande pecado. É o verso que nós lemos. E aí Moisés diz, olha, se não puder resolver o problema, se não puder perdoar, risca meu nome também do livro da vida. Que coisa. Moisés fez uma decisão séria. Mas Deus tem misericórdia. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. A gente não comete pecado, comete. Mas a gente confessa os pecados. A gente busca mudar de vida. E Deus nos dá poder para ir vencendo o mal. Não é aquelas pessoas que querem continuar no pecado sem ter mudança. Isso que Deus diz aqui para mim e para você. Se dissermos que não temos pecado, 1 João 1, 8 e 9, estamos enganando nós. Deus não está falando isso. Não há verdade nisso. O que nós temos que fazer? Se confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as coisas. Se dissermos que não pecamos, fazemos, né, Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, o que nós temos que fazer? Confessar os nossos pecados. E se estiver envolvido em pecados similares a esse aqui, essas faltas adorações, né, a imagem, a adoração ao sol, né, as orgias, né, aquelas outras cerimônias que as pessoas estavam fazendo lá, né, em Ezequiel, adorando, né, Deus Ra, Deus Sol, né, Deus a Lua. Aceite a verdade. Confesse a Deus seus pecados. E ele vai o quê? Purificar. Vai te perdoar. Ainda há tempo. Por isso que essa mensagem está sendo dada hoje. Vai, pois agora conduz esse povo para onde tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Então, Deus perdoou, mas Deus permitiu
Novamente, Deus deu tempo ao tempo. E diz a história aqui, em Números 32, 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez-los andar errantes pelo deserto. Quantos anos? 40 anos. Né? Antes foi 40 dias, agora foi 40 anos. Até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Só sobrou dois, quem? Josué e Caleb. Os outros morreram, né? Os que tinham fé. E os que não tinham fé, todos eles, nenhum deles entrou. Então, não. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E aquele que pecar contra ele, ele vai arriscar por isso. Então, Deus, meus irmãos, nós estamos numa fase muito importante. Hebreus 7, 24, 26 diz que Jesus hoje está no santuário celestial. Mas este, né, Jesus que permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno. Então, Jesus tem um sacerdócio eterno. Sacerdócio sabe o quê? É interceder, fazer a negociação entre Deus e o homem. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, se você se chegar a Deus, confessar os seus pecados, Jesus, eu disse que é fiel e justo. E ele vai interceder por mim e por você. Fazendo o quê? Vivendo sempre para interceder por nós. Oh, glória! Nós temos uma grande oportunidade. Porque nos convinha tal o sumo sacerdote, santo e inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que o céu. Então, Jesus é mais importante que os céus, que o próprio universo. Apocalipse 16, 15, 17 diz que esse tempo de intercessão de Jesus vai se acabar em algum momento. Antes de Jesus voltar, esse tempo vai acabar. Quer ver aqui? Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e vossos pais, como fiz a Siló. Deus está dizendo que vai fazer. Lançar-vos-eis diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Vai chegar a hora, meus irmãos, que Deus vai dar um basta. Como ele disse aqui que deu em relação aqui a Siló. Tu, pois, não ores por este povo. Deus falou isso aqui para quem? Para Jeremias. Não ore mais para esse povo. Nem levantes por ele clamor, oração. Nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Então, Deus vai chegar um momento da história da humanidade. Uma geração viva em que Deus não vai mais ouvir as orações. Porque as orações que vão ser feitas serão falsas orações. Essas pessoas não buscaram Jesus da maneira correta, nem no tempo correto. E aí Jesus diz, nem vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso que Jesus disse. E aí a Bíblia diz aqui, eis que venho como ladrão, venho sem avisar. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Roupas é o quê? Caráter. Caráter que Deus está formando em você. Para que não ande nu. Lembra que o povo lá estava despido? Adoração aos falsos deuses, você está nu. Está nu. Quando você adora o Deus verdadeiro, Deus te cobre com as vestes da justiça. E não veja mais as suas vergonhas. Então, Deus, quando a gente aceita Jesus, Deus nos cobre. Ele olha para nós vestidos na roupa de Jesus. E aí nossos pecados são o quê? Cobertos. E diz, os que congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Isso vai acontecer quando? Quando estiver próximo essa batalha, Armagedon. A última batalha da história da humanidade. Disse, o sétimo anjo derramou sua taça no ar. Quando o sétimo anjo derramar sua taça no ar, saiu uma grande voz do templo no céu do trono, dizendo o quê? Está feito. Jesus vai dizer o quê? Está feito. O que está feito? A intercessão pelas pessoas que buscaram Jesus. Jesus disse, agora eu garanti para eles salvação. Amém? Logo depois que Jesus disse, está feito, o que vai acontecer? Diz, eu olhei e eis uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus volta. Tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão a foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice, ceifa, a hora de ceifar que é vinda, porque já a colheita da terra está na. Quando é que isso vai acontecer, meus irmãos?
E eu falei que ia falar para vocês quando é que Deus ia separar o joio do trigo. Sabe quando? Quando vier o decreto dominical. Está lá em Apocalipse 13. Vai vir um decreto mundial dizendo que as pessoas não vão poder comprar nem vender se não adorar a besta e a sua imagem. E essa imagem está relacionada com a adoração ao quê? Ao Deus Sol. E que dia é que é o dia do Deus Sol? É o dia do domingo. Sunday. Então, a imagem da besta, o número da besta estará relacionado com a guarda do domingo. E nós estamos vendo, né, que os papas, né, e os evangélicos estão se organizando para tentar impor que seja posto uma lei fazendo que as pessoas parem de trabalhar no domingo. Então, que Deus diz qual é o dia que você deve parar de trabalhar, sabe? Então, vai haver um conflito. E esse será o conflito final. Vai estar relacionado com o sábado e o domingo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê poder para você se posicionar e não se envolver com adoração ao Deus Sol, nem a Deus a Lua. O Deus Sol hoje está representado, né, com a Igreja Católica Apostólica Romana. E o Deus Lua está relacionado com o islamismo, que é uma lua crescente. Tem duas grandes religiões que têm relação ao Deus Sol e a Deus Lua. Deus te abençoe. Deus te dê poder para guardar o sábado. Já deseja-te um bom fim de semana. Já deseja-te um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.